Salmo 105, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O Salmo 104 engrandece o Deus da criação. O Salmo 106 magnifica o Deus que disciplina e perdoa seu povo. Mas este salmo concentra-se no Deus da aliança, versículo 8 ao 10, que realiza seus propósitos divinos na história humana. Fazei conhecer entre os povos os seus feitos, versículo 1, 2 e 5. Essa é a essência do Salmo, referindo-se, obviamente, aos grandes feitos de Deus em favor de Israel. Ver o Salmo 78, observar o Salmo 105, do versículo 1 ao 15. É adaptado em 1 Crônicas 16, do 8 ao 22. O Salmo não vai além da conquista de Canaã, versículo 44. Nem menciona a dinastia de Davi, o que indica que pode ter sido escrito depois do exílio da Babilônia, possivelmente por um dos levitas que voltaram a Judá com o remanescente do povo. O salmista vê a mão de Deus nos acontecimentos da história de Israel. Exatamente o tipo de estímulo que o remanescente precisava em meio a muitas lutas. Ele os lembra de que são um povo escolhido de Deus e de que Deus faz tudo a seu tempo. Desde o Egito, o Senhor vinha revelando seu poder sobre as nações gentias e sempre cumprirá suas promessas. Lembrar dessas verdades pode ser um grande encorajamento para o povo de Deus em qualquer momento da história. Versículo 5. Primeiro, os patriarcas, a eleição pela graça de Deus. Salmo 105, do 1 ao 15. Como em Salmos 32, 1 e 2, o louvor jubiloso registrado nos versículos 1 a 5 é a resposta dos adoradores às verdades maravilhosas declaradas neste salmo. O nome Jeová, Senhor, é usado 5 vezes, versículo 1, 3, 4, 7 e 19. E é o nome de Deus na aliança, o santo nome, que Israel deve invocar, versículo 1, e no qual deve se gloriar, versículo 3, em sua adoração. Israel era o povo escolhido. Jeová não havia entrado em aliança com qualquer outra nação, Salmo 147, 20, Romanos 9, do 1 ao 5. Os versículos 1 a 5 apresentam 10 orações imperativas. Buscai é usado 2 vezes no versículo 4, que chegam a seu ápice com lembrai-vos, no versículo 5. Suas ações de graças, orações e cânticos eram um testemunho para as nações ao seu redor e uma demonstração do poder e da glória do Senhor. Um Israel obediente deveria ser a prova irrefutável para as nações de que valia a pena conhecer o verdadeiro Deus vivo do povo israelita. Em sua graça soberana, o Senhor escolheu Abraão, versículo 6, 9 e 42, e fez aliança com ele, Gênesis 12, do 1 ao 5, Gênesis 15, do 9 ao 21, Atos 7, do 1 ao 8. Válida para todos os descendentes físicos de Abraão, bem como para os cristãos. Em sua graça soberana, o Senhor escolheu Abraão e fez aliança com ele, aliança válida para todos os descendentes físicos, bem como para os cristãos, filhos espirituais de Abraão. Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao 79, Gálatas 3, do versículo 1 ao 9, e Gálatas 3, versículo 29. Uma das promessas da aliança era a posse da terra de Canaã pelo povo de Israel. Versículo 11, 42, 44. E essa promessa foi repetida a Isaac, filho de Abraão, Gênesis 26, do 1 ao 6, e a Jacó, neto de Abraão, Gênesis 28, do 13 ao 17. Vemos aqui a graça eletiva de Deus, pois ele escolheu Isaac e não Ismael, e também Jacó e não Esaú. Romanos 9, do 6 ao 18. Essa aliança permanecerá para sempre. Versículo 8 ao 11 deste salmo.
Deuteronômio 7, 9. Mais uma vez, trata-se de um ato de graça do Senhor, pois nenhum dos patriarcas tinha o direito de reivindicar coisa alguma, assim como Deus não lhes devia coisa alguma. Eram nômades sem um lar, estrangeiros e peregrinos sobre a terra, Hebreus 11, do 8 ao 16, que dependiam do Senhor para protegê-los e guiá-los. Gênesis 34, 30, Deuteronômio 7, do 6 ao 11, Deuteronômio 26, 5. Mesmo quando falharam, o Senhor os protegeu e até mesmo repreendeu reis em favor deles. Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 20. Gênesis 20, capítulo 20. Gênesis 26, Gênesis capítulo 32 até o capítulo 33. Deus é soberano e apesar de não transformar os seres humanos em robôs, continua governando e prevalece quando desobedecem. Sua vontade se realizará e seus planos se cumprirão. Versículo 8 ao 11 deste Salmo, versículo 19, 42, Salmos 33, versículo 11. Segundo, José, a preparação pela sabedoria de Deus. Salmo 105, versículo 16 ao 25. De acordo com o versículo 6, o povo judeu é constituído de descendentes de Abraão, o patriarca que creu em Deus e que recebeu a aliança, bem como dos filhos de Jacó, cujos descendentes formaram a nação de Israel. Deus havia prometido a José em sonhos que um dia seus irmãos se curvariam diante dele, mas não explicou de que maneira isso aconteceria. A inveja e uma briga de família levaram José para o Egito, onde preparou o caminho para os seus parentes e os manteve vivos durante a terrível escassez de alimentos. Gênesis 45, dos 55 a 57. Gênesis 50, versículo 20. Porém, antes de se tornar o segundo no poder do Egito, José passou por grandes sofrimentos na prisão, uma vez que, dentro do sistema de Deus, o sofrimento precede a glória. 1 Pedro 5,10. E servir vem antes de governar. Mateus 25, 21. Porém, a palavra que Deus deu a José cumpriu-se, e Jacó e sua família se mudaram de Canaã para o Egito. Gênesis capítulo 46, a terra de Caim. Versículos 23, 27, Salmo 78, 51, Salmo 106, 22, Gênesis 10, 6. Foi lá que o Senhor, em sua graça, transformou as 70 pessoas da família de Jacó em uma nação tão grande e poderosa que chegou a ameaçar a segurança do Egito. Por mais sombrios que sejam os dias, o Senhor sempre manda seus servos adiante para preparar o caminho. Deus permitiu que os egípcios perseguissem seu povo, pois o sofrimento é um dos segredos de uma vida abundante em frutos. Deus não forçou os egípcios a odiar os hebreus, assim como não obrigou o faraó a endurecer seu coração. O Senhor dispôs a situação de modo que o faraó e seus oficiais pudessem obedecer ou não à sua palavra. E foi a própria desobediência repetida desses homens que endureceu ainda mais o coração deles. De acordo com o relato de Êxodo, o faraó endureceu seu coração. Êxodo 7, 13, 14, 22. Êxodo 8, 15, 19, 32. Êxodo 9, 7, 34, 35. Êxodo 13, 15. Mas Deus também o endureceu. Êxodo 4, 21. Êxodo 7, 3. Êxodo 9, 12. Êxodo 10, 1, 20, 27. Êxodo 11, 10. Êxodo 14, 4, 8, 17. Deus enviou pragas
Mas o faraó não obedeceu. O mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. Terceiro, Moisés, os julgamentos poderosos de Deus. Salmo 105, versículo 26 ao 41. Mais uma vez, Deus tinha servos preparados para fazer Israel atravessar outra crise. As 10 pragas foram a demonstração do poder de Deus, do poder do Deus de Israel, e também uma condenação dos deuses do Egito. Êxodo 12, 12, Êxodo 18, 11, Números 33, 4. O Egito adorava o sol, de modo que Deus enviou 3 dias de trevas. O rio Nilo era um deus, de modo que Deus transformou sua água em sangue. Os egípcios veneravam mais de 80 deuses e deusas. E nenhum deles foi capaz de livrar a terra da devastação das pragas, dos juízos de seus lábios, de Jeová. Versículo 5. Jeová mostrou como os falsos deuses dos egípcios eram impotentes. O salmista começa sua lista com a praga das trevas, versículo 28, que, na verdade, foi a 9ª praga. Em seguida, mantém a sequência original. A água é transformada em sangue, a invasão das rãs, moscas e piolhos. Deixa de fora a 5ª e a 6ª praga, a morte dos rebanhos e as úlceras, e prossegue com o granizo, os gafanhotos e a morte dos primogênitos na noite de Páscoa. Que demonstração extraordinária do poder de Jeová! Assim, o povo de Israel deixou o Egito em triunfo, como um exército vitorioso carregando os espólios da batalha. Versículo 37 desse Salmo. Êxodo 3, 21, 22. Êxodo 11, do 1 ao 3. Êxodo 12, 36, 37. Gênesis 15, 14. Essa riqueza foi o pagamento pelo serviço escravo que os hebreus prestaram durante tantos anos. Deus foi adiante de seu povo e o conduziu por meio de uma nuvem. Salmo 78, 14, Êxodo 13, 21, 22, Êxodo 14, 19 e 20. Abriu o mar para que atravessasse, e em seguida fechou as águas e afogou o exército egípcio. Por isso, essa noite deveria ser observada solenemente ao Senhor. Êxodo 12, 42. O Senhor não abandonou seu povo depois de libertá-lo, pois o havia tirado do Egito para levá-lo até a terra prometida. Deuteronômio 4, 37, 38. Ele o conduziu pelo deserto, abrigou-o do sol, alimentou com pão, maná e carne, e proveu água para saciar sua sede. Êxodo 16, 17, Números capítulo 20. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. A lembrança do livramento de Deus e de seu cuidado por seu povo deve ter dado coragem ao remanescente judeu quando voltaram para a terra de Judá, a fim de restabelecer a nação. Deus se lembra de sua aliança, versículo 8. E o povo de Deus deve se lembrar do Deus e daquilo que fez. Quarto, todos os que creem a promessa confiável de Deus. Salmo 105, do 42 ao 45. O salmista passa do êxodo imediatamente para a conquista de Canaã. Não descreve coisa alguma sobre as faltas de Israel no Sinai, o bezerro de ouro no deserto, frequente murmuração, e em Cades Barneia recusa em entrar na terra prometida. Afinal, o propósito do Salmo é engrandecer as obras magníficas de Deus, não expor os grandes fracassos humanos. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e deu a terra a seus descendentes, ajudando Josué e seu exército a derrotar inimigos que o cercavam de todos os lados. O povo de Israel apropriou-se
de sua herança, inclusive das riquezas tomadas dos habitantes anteriores, outro pagamento por seus serviços no Egito. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Josué 23, 14. 1 Reis 8, 52. Neemias 9, 8. O povo de Deus não vive de explicações, mas sim de promessas. E pela fé e longanimidade, paciência herdam as promessas. Hebreus 6,12. Porém, para Israel, a fidelidade de Deus e suas promessas significava muito mais do que vitória sobre os inimigos e aquisição de riquezas. Significava aceitar a responsabilidade de obedecer ao Deus que havia sido fiel a eles. Antes de sua morte, Josué lembrou o povo do que o Senhor havia feito por eles e os admoestou a servir ao Senhor e não se voltar para os ídolos. Josué 24, do 1 ao 28. Quando pensamos em tudo que o Senhor fez por nós, descobrimos que temos essa mesma obrigação.